A Dança do Dragão e do Grifão, parte 2. O Despertar das Chamas. Os ovos chegaram numa noite de tempestade. Ilírio Mopatis, com seu sorriso enigmático e mãos gorduchas, os apresentou como um presente de casamento. 3 ovos de pedra, mais belos que qualquer joia que Daenerys já vira. Um verde profundo com veios de bronze, outro negro como a noite com sangue vermelho pulsando nas fissuras, e o terceiro, que Aegon segurou com cuidado quase reverente, era creme em dourado, como se guardasse um pedaço do sol dentro de si. Dizem que vieram das sombras além de Ashai, murmurou Ilírio. Mas isso são histórias para outra ocasião. Daenerys não conseguia desviar os olhos. Algo neles chamava seu sangue, uma canção silenciosa que apenas ela podia ouvir. Aegon observava a esposa, fascinado pela expressão de deslumbramento em seu rosto. Como fazemos nascer? Perguntou ela, a voz quase um sussurro. A resposta veio de onde menos esperavam. Uma velha Maegi que Jon Connington conhecera em seus anos de exílio, uma mulher de olhos perdidos e lábios que guardavam segredos antigos. Só o sangue desperta o sangue, disse ela, as palavras arrastadas como um feitiço. Fogo e sangue. Sempre foi assim. O sacrifício não foi fácil. Um carneiro, abatido sob o olhar das estrelas, seu sangue banhando os ovos pétreos, enquanto Daenerys e Aegon seguravam as mãos sobre as chamas de uma fogueira. Ela sentiu o calor penetrar suas veias, viu os olhos do marido brilharem com uma luz que não era deste mundo. E então os ovos se quebraram. Da fenda do ovo verde e bronze surgiu uma criatura que parecia sonho e pesadelo entrelaçados. Escamas verdes que brilhavam como esmeraldas, chifres bronzeados, olhos dourados que encontraram os de Daenerys como uma inteligência assustadora. Do ovo negro e vermelho, um dragão de escamas noturnas, veias de fogo correndo sob a pele, asas que pareciam feitas de trevas solidificadas. E do ovo creme em dourado, o mais belo de todos, branco como a neve de Winterfell, com chifres cor-de-rosa e olhos que lembravam o bronze fundido. Aerion, disse Daenerys, apontando para o dragão verde, nomeando em homenagem ao tio que sonhava com dragões. Viserion, continuou Aegon, o dragão negro e vermelho, soltando um guincho que parecia concordar. E Rhaegal, completaram juntos, para a criatura alva que já se enrolava nos braços de Daenerys. Jon Connington assistiu de longe, lágrimas não choradas queimando seus olhos. Rhaegar. O amigo que perdera, o príncipe que falhara. Seu nome vivia agora naquela pequena besta que se aninhava no colo da cunhada. Os dragões cresceram depressa, como se o tempo se apressasse para vê-los prontos. Em meses, já eram do tamanho de cães de caça, suas asas capazes de levantar ventos, seu fogo perigoso demais para ser tratado com displicência. A Companhia Dourada os esperava em Volontaires. Aegon vestira suas melhores roupas, embora mantivesse os cabelos tingidos de azul, por segurança, Jon insistira. Daenerys ficara para trás com os dragões, aguardando notícias, seu ventre já começando a dar sinais da vida que crescia. O acampamento da Companhia Dourada era uma cidade por si só. Tendas listradas em preto e dourado, cavalos, armas, homens de todos os cantos do mundo conhecido. Jon Connington cavalgou à frente, Aegon logo atrás como seu escudeiro. Griff cumprimentou o capitão Arry Strickland, um homem de ombros caídos e expressão pouco guerreira. Há muito tempo. E este é o rapaz de quem tanto fala. Meu escudeiro, respondeu Jon, a voz controlada. Foram levados à tenda principal. Lá estavam os comandantes, os melhores homens que o exílio podia comprar. Homens que um dia serviram a Casa Negra, que lutaram em 100 batalhas, que tinham mais ouro em promessas do que em bolsos. Jon Connington respirou fundo. Este era um momento que esperara por 18 anos. Senhores, começou, sua voz grave ecoando na lona da tenda. Apresento-lhes Aegon da Casa Targaryen, sexto do nome, Rei dos Ândalos, dos Ruinares e dos Primeiros Homens, Senhor dos 7 Reinos e Protetor do Território. Silêncio. Então Franklin Flovers, um bastardo com sorriso fácil, soltou uma risada. Isso é uma piada. O rapaz de cabelo azul? O cabelo é tingido, respondeu Aegon, dando um passo à frente. Sua voz não tremeu.
Meus olhos, sob o azul, são violeta. Meu sangue é o sangue da antiga Valíria. Meu pai era Rhaegar Targaryen, morto por Robert Baratheon no Tridente. Meu avô, o Rei Louco, assassinado por seu próprio guarda. E minha esposa, a que ele permitiu um sorriso, é Daenerys Targaryen, a última dragonesa, mãe dos 3 dragões que agora crescem em pentos. Outro silêncio, este diferente. Os mercenários se entreolharam. Os dragões são verdade? Perguntou Lasvel Piarque, um homem cético. Tão verdade quanto o sol que nos aquece, respondeu Aegon. E tão reais quanto o ouro que receberam quando Westeros for nosso. Tristan Rivers, um dos veteranos, franziu a testa. E por que deveríamos acreditar? Muitos já se disseram Targaryen. Jon Connington puxou algo do bolso. Um anel de sinete, o dragão de 3 cabeças gravado em ouro. Isto pertenceu a Rhaegar. Ele o deu à Ilha de Dorne no dia do casamento. E antes de partir para o Tridente, ele me entregou, com seu filho recém-nascido. A voz de Jon quebrou ligeiramente. Eu falhei com ele uma vez. Não falharei com seu filho. O anel passou de mão em mão. Homens que haviam lutado em meio mundo reconheceram o trabalho dos Olives de Valíria, a antiguidade do ouro, a perfeição do dragão esculpido. Franklin Flowers foi o primeiro a ajoelhar. Aegon Targaryen, disse, a espada diante de si. Meu ouro, minha espada, minha vida. Um a um, os outros seguiram. Harry Strickland, o capitão-general, foi o último, seus olhos pequenos calculando o peso daquela lealdade. Quando todos se ajoelharam, Aegon ergueu a mão. Levantem-se, ordenou. Não quero súditos ajoelhados. Quero soldados de pé, prontos para conquistar o que é nosso por direito. E não estou sozinho nisto. Minha rainha, Daenerys Targaryen, governará ao meu lado. Os dragões serão nossos, a vitória será nossa, e Westeros será nossa. Os vivas ecoaram pelo acampamento. Jon Connington observou com os olhos úmidos. Rhaegar, pensou. Eu não falei. Eu não falei. A viagem de volta a Pentos trouxe notícias inesperadas. Sor Jorah Mormont, o cavaleiro exilado que servira a Robert Baratheon e agora vagava por Essos sem propósito, encontrou-se com eles numa taverna em Myr. Seu olhar demorou-se em Daenerys, na curva de seu ventre, nos dragões que dormiam em seus ombros. Vossa Graça, disse ele, ajoelhando-se. Se me permite uma sugestão, falou de Astapor. Dos Imaculados, os soldados escravos mais temidos do mundo conhecido. Criados desde a infância para a batalha, incapazes de sentir medo, leais apenas a quem os comprasse. Com 8.000 Imaculados, Vossa Graça pode tomar qualquer cidade. Com 10.000, pode conquistar um reino. Daenerys olhou para Aegon. Algo na ideia a incomodava, mas não conseguia identificar o que. E os dragões? Perguntou. Os dragões são a chave, respondeu Jorah. Mas exércitos são a porta. Os senhores de Westeros não se curvarão apenas a bestas, por mais terríveis que sejam. Eles precisam ver espadas, precisam ver homens. Aegon franziu o senho. Escravos. Soldados, corrigiu Jorah. Criados para a guerra, treinados para a guerra. Não conhecem outra vida. Foi Daenerys quem tomou a decisão. Vamos para Astapor. Astapor cheirava a sangue e poeira. As ruas de tijolos vermelhos pareciam ter sido construídas com os corpos dos escravos que as pavimentavam. Os bons mestres receberam os jovens Targaryen com sorrisos calculados e olhos que pesavam cada moeda. A negociação durou dias. Aegon e Daenerys viram os Imaculados desfilarem, fileiras de homens idênticos em sua disciplina, seus rostos vazios de qualquer emoção. Eles não são homens, murmurou Daenerys certa noite, na privacidade de sua tenda. São coisas. Ferramentas. Ferramentas que precisamos, respondeu Aegon, embora sua voz também carregasse dúvida. A oferta final foi feita. Todos os Imaculados de Astapor, 8.600, em troca de todas as mercadorias de Lírio nos navios ancorados, e um dragão. Aéreo ou não, disse Daenerys, a voz cortante. Nunca. Mas Aegon a segurou pelas mãos.
É apenas uma promessa, Dani. Uma mentira que contaremos. Os dragões não obedecem a ninguém além de nós. Prometer a Aerion é prometer algo que não podem controlar. Ela relutou, mas acabou concordando. Para ajudá-los na comunicação, os bons mestres presentearam Daenerys como uma escrava. Uma menina de Naar chamada Missandei, de pele escura como ébano e olhos gentis, que falava 19 línguas e escrevia em outras tantas. Como se chama? Perguntou Daenerys. Missandei, se for da vontade de vossa graça. E qual é sua vontade, Missandei? A menina pareceu confusa. Ninguém jamais lhe perguntara isso. Não sei, vossa graça. Nunca me perguntaram. Naquela noite, Daenerys libertou todos os seus escravos pessoais. Missandei, em lágrimas, recusou-se a partir. Para onde eu iria? Perguntou. Minha família se foi. Minha terra está longe. Se vossa graça me permite, gostaria de ficar. Servir por escolha, não por corrente. Daenerys a abraçou. Foi a primeira amiga que teve desde que se lembrava. O dia da troca chegou. Os bons mestres aguardavam na praça principal, os imaculados formados em fileiras perfeitas. O ouro e as mercadorias foram contados, os navios inspecionados. Então chegou a vez do dragão. Daenerys chamou Aerion. A besta verde desceu do céu, suas asas criando redemoinhos de poeira. Os bons mestres recuaram, os olhos arregalados. O dragão é nosso, disse o mais velho deles, estendendo a mão. Daenerys sorriu. Tentem pegá-lo. Aerion rugiu. Fogo verde explodiu dos pulmões da besta, consumindo o mestre mais próximo antes que pudesse gritar. O caos se instalou. Aegon puxou a espada, os imaculados, agora sob comando de Daenerys, imobilizaram os feitores. Em uma hora, Astapor pertencia aos Targaryen. Daenerys, de pé sobre os tijolos vermelhos manchados de sangue, olhou para os 8.000 soldados à sua frente. Vocês são livres. Gritou, sua voz ecoando pelas ruas. Livres para ir, livres para ficar, livres para escolher. Os imaculados não se moveram. Não sabiam o que era a escolha. Então um deles, o mais alto, deu um passo à frente. Nós ficamos, disse. Se a mãe permitir. Daenerys sentiu lágrimas nos olhos. Fiquem. Mas não como escravos. Como soldados. Como homens livres que escolheram lutar. Nesse dia, nasceu a alcunha, quebradora de correntes. E ao seu lado, Aegon, o rapaz de cabelos azuis, agora tingidos de vermelho pelo sol poente, prometeu a si mesmo que honraria aquela mulher para sempre. Astapor organizado sob um conselho de ex-escravos, os Targaryen voltaram atentos, mas não antes de recrutar outras companhias mercenárias que vagavam pela região. Os segundos filhos, 500 homens sob o comando de Benny Plum, um mercenário com sangue Targaryen distante e um sorriso que escondia mais do que revelava. Prima distante, disse ele a Daenerys, indicando a si mesmo. Ou tio tataravô. A árvore genealógica é confusa, mas o sangue é um mesmo. Os corvos tormentosos, 500 cavaleiros velozes sob o comando de Daario Naharis, um tiroche de barba azul e maneiras sedutoras que olhava para Daenerys com uma intensidade que Aegon notava, e não gostava. São rápidos, disse Daario, indicando seus homens. Como corvos, como tempestades. Chegamos onde ninguém espera. E os longas lanças, 800 pequenos sob o comando de Gilo Rhaegar, um homem tão largo quanto alto, com cicatrizes que contavam histórias de uma dúzia de guerras. Lanças contra a cavalaria, explicou Rhaegar. Ninguém resiste a uma parede de aço. O exército crescia. Os dragões cresciam. E no ventre de Daenerys, uma nova vida crescia também. Em Pentos, Illyrios aguardava com notícias de Westeros. Os lobos estão em guerra, disse ele, referindo-se aos Stark. Os leões se despedaçam. Os Kraken afundam navios. Os servos estão mortos. Seu sorriso era largo. Westeros sangra, meus queridos. E sangue chama por dragões. Aegon olhou para Daenerys.
Tomou sua mão, sentiu o calor dela, a vida que pulsava em ambos. Construiremos uma frota, disse ele. E quando estivermos prontos, cruzaremos o mar estreito. E conquistaremos, completou ela. E governaremos, finalizaram juntos. Do alto, 3 dragões voavam em círculos, suas sombras cobrindo a cidade de Pentos como um presságio. Aerion, o verde. Viserion, o negro. Rhaegal, o branco. O fogo e o sangue estavam chegando. E Westeros não fazia ideia. Fim da parte 2.